O nome dele era Caio. 39 anos, contador, marido, pai e alguém que parecia viver a vida mais comum do mundo. Quem olhava de fora via um homem reservado, trabalhador, alguém que gostava de rotina, planilhas, números e do silêncio da própria casa. Mas quem conhecia Caio de verdade, e poucos tinham esse privilégio, sabia que ele carregava algo nos olhos, um olhar pesado, como se a cada passo ele levasse nas costas um fardo invisível. Desde pequeno ele aprendeu que certos assuntos não se comentam, certas perguntas não se fazem e certos segredos não podem jamais vir à tona. Caio trabalhava numa firma discreta no centro da cidade. Era daqueles que chegava cedo, saía tarde, mal parava para o café. Não por ambição, mas porque, no fundo, estar ocupado era o único jeito de calar o turbilhão que carregava dentro dele. Em casa, com a esposa, Marina, e o filho pequeno, Pedro, ele era carinhoso, mas distante. Como se parte dele estivesse sempre ausente, vagando em outro lugar, preso a algo que nem ele tinha coragem de enfrentar. Os colegas diziam que ele era metódico. A vizinhança achava que ele era só tímido. A esposa acreditava que era estresse do trabalho. Mas ninguém imaginava o que Caio escondia. Um segredo enterrado há quase 30 anos, que agora começava a bater na porta do presente. Tudo começou a mudar numa manhã chuvosa de quinta-feira, quando o telefone da firma tocou. Caio atendeu distraído, mas as palavras do outro lado da linha o deixaram pálido. A voz era firme, direta e dizia: "Você não pode esconder isso da sua família para sempre, Caio. Eles precisam saber, antes que seja tarde." Ele desligou o telefone tremendo. Naquela noite, ficou em claro, andando de um lado para o outro na sala, encarando o vazio, porque sabia. O tempo dele estava acabando. E o segredo finalmente precisava ser revelado. Mas o que exatamente Caio estava escondendo? E por que isso poderia destruir tudo que ele construiu? No próximo capítulo, a verdade começa a dar as caras. E Caio se vê dentro de um hospital, prestes a enfrentar o momento que evitou a vida inteira. O relógio marcava quase 7 da manhã, quando Caio saiu de casa, debaixo da garoa fina que caía sobre a cidade. O rosto cansado, as olheiras fundas, o olhar perdido. Marina ainda dormia no quarto, abraçada ao pequeno Pedro. Eles nem imaginavam para onde ele ia naquela manhã. O caminho até o hospital parecia mais longo do que de costume. Cada esquina trazia de volta lembranças que Caio tentava enterrar há anos. O cheiro da chuva no asfalto, o barulho dos carros, tudo parecia sussurrar: "Não dá mais para fugir." Quando entrou pela porta principal do hospital municipal, o ar gelado da recepção o atingiu como um soco. Havia algo nos corredores de hospital que sempre o deixava desconfortável. O cheiro de desinfetante, o som dos monitores, o vai e vem de pessoas com expressões fechadas. Era um ambiente onde as máscaras caíam, onde as verdades, por mais dolorosas que fossem, vinham à tona. Ele se identificou na recepção e seguiu até o elevador. As portas se fecharam. O reflexo no espelho do elevador mostrava um homem à beira do colapso. E Caio sabia, não era só o que ele carregava no peito. Havia algo mais. Algo no corpo dele, algo que o tempo estava cobrando. Ao chegar no quarto andar, a médica já o aguardava. Ela o reconheceu de longe e se aproximou, segurando uma pasta nas mãos. "Senhor Caio, temos que conversar", disse ela, com aquele tom de quem já traz más notícias. Enquanto isso, deixe o like e se inscreve em nosso canal. Ele assentiu em silêncio e a seguiu até a sala reservada. Sentou-se à frente da mesa, os olhos fixos nos papéis, mas a cabeça longe dali, presa no passado. A médica abriu o envelope, respirou fundo e continuou: "Os exames confirmaram o que suspeitávamos. Precisamos agir rápido. E, mais importante, você precisa falar com sua família. Eles têm o direito de saber." Caio fechou os olhos por um instante.
O peso daquela frase caiu sobre ele como um prédio desabando. Eles têm o direito de saber. Essas palavras ecoavam há anos na mente dele, mas agora não dava mais para adiar. O problema era que o que ele precisava contar não era apenas sobre a saúde dele, ia muito além disso. Envolvia o passado, a origem, o sangue que corria nas veias de Pedro e um nome que ele jurou nunca mais mencionar. Ele saiu do hospital com o envelope nas mãos, o peito apertado e a cabeça girando. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas dentro dele tudo estava desmoronando. E agora ele precisava contar a verdade para Marina. Só que o que ele nem imaginava é que ela também guardava um segredo. Caio chegou em casa por volta do meio-dia. O envelope com os exames amassado na mão suada, o coração disparado, a mente um caos. Ele ensaiou 1000 vezes no caminho o que diria para Marina. Mas na hora, as palavras sumiram. A porta se abriu devagar. O cheiro de café fresco invadiu o ar. Pedro brincava na sala, cercado de brinquedos espalhados. Marina estava na cozinha, distraída, mexendo no celular. A cena parecia tranquila, mas Caio sabia. Aquela paz era frágil, prestes a se despedaçar. Ele se aproximou, o rosto pálido, a respiração curta. "Marina, a gente precisa conversar", disse ele, a voz falhando no final. Ela o olhou, percebendo na hora que algo estava errado. Não era o cansaço de sempre, nem o estresse do trabalho. Era algo mais profundo. Nos olhos dele havia medo e culpa. Sem dizer nada, ela desligou o fogão e sentou-se à mesa. "O que aconteceu?", perguntou com aquela mistura de preocupação e desconfiança. Caio tentou falar, mas engoliu as palavras. O passado pesava na garganta, o envelope tremia nas mãos. Ele sabia que, ao abrir aquilo, a vida deles nunca mais seria a mesma. Antes que pudesse continuar, o celular de Marina vibrou em cima da mesa. A tela piscou com uma notificação. Um nome apareceu ali. Um nome que Caio não ouvia há anos. Os olhos dele congelaram. Era o mesmo nome que ele jurou esquecer. Marina percebeu o olhar dele e rapidamente virou o celular para baixo, tentando disfarçar. Mas já era tarde. Naquele instante, Caio entendeu. Ela sabia, ou pelo menos parte da verdade. O silêncio entre os dois encheu a sala como uma nuvem pesada. "Marina", ele disse, finalmente encontrando a coragem. "Mas eu preciso te contar tudo. Sobre mim, sobre o meu passado, sobre quem eu realmente sou." Ela o encarou, os olhos marejados, e respondeu num sussurro. "Eu também tenho algo para te contar, Caio." Naquele momento, 2 verdades se cruzaram. E o que veio a seguir foi algo que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Mas o que Marina esconde? E como isso se conecta ao segredo de Caio? E se você já está sentindo o peso dessa história, já deixa o like e se inscreve. Porque o que vem pela frente vai te fazer questionar tudo. E eu prometo, a cada capítulo, a verdade só fica mais difícil de encarar. No próximo capítulo, máscaras caem, mentiras são expostas, e o passado finalmente bate na porta. O silêncio entre Caio e Marina era tão pesado que parecia que as paredes da sala iam ceder a qualquer momento. Ela segurava o celular contra o peito, como se aquilo fosse um escudo. Ele, com o envelope dos exames nas mãos, tentava manter a respiração sob controle. Marina desviou o olhar, evitando encará-lo. As palavras estavam entaladas, presas por anos de segredos, desconfianças e coisas que nunca foram ditas. "Marina, aquele nome no seu celular?" Caio começou, a voz baixa, quase falhando. "Você sabe o que ele significa?" Ela não respondeu de imediato. Levantou-se e andou até a janela, o rosto virado para a rua. Lá fora, a vida seguia normal, mas dentro daquela casa, o mundo deles estava desmoronando. "Eu sei",
ela disse sem virar o rosto, e é por isso que eu preciso que você me escute até o fim. Caio sentiu um aperto no peito. O tempo parecia desacelerar. As memórias da infância voltavam em flashes confusos, vozes discutindo, portas batendo, noites sem sono, e aquele nome sempre ecoando como uma ameaça. Marina virou-se, finalmente o encarando. Os olhos dela estavam vermelhos, mas havia uma firmeza na voz que Caio não reconhecia. Eu encontrei sua irmã, Caio, ela revelou, deixando o ar da sala desaparecer por um segundo. O mundo dele parou. A irmã, aquela que, segundo o que ele sabia, tinha desaparecido quando eles ainda eram crianças. A mesma que o pai dizia estar melhor longe dali. A irmã que fazia parte do segredo que a família enterrou, mas que agora estava de volta. Eu achei que você soubesse, Marina continuou, os olhos marejados. Achei que você tivesse contato com ela. Mas quando vi que você não fala dela, entendi. Tem algo muito maior por trás disso. E se você já está sentindo o peso dessa história, já deixa o like e se inscreve, porque o que vem pela frente vai te fazer questionar tudo. E eu prometo, a cada capítulo, a verdade só fica mais difícil de encarar. Caio sentou-se, as mãos na cabeça, tentando processar tudo. A irmã estava viva. E mais do que isso, Marina falava com ela. As peças começavam a se encaixar, mas a imagem final ainda estava turva. E o pior, ele sabia que o retorno da irmã significava que o maior segredo da família estava prestes a ser exposto. Mas o que realmente aconteceu com ela? E por que esse reencontro pode destruir a vida de Caio? No próximo capítulo, o passado vem à tona. E a verdade pode ser mais dolorosa do que ele imaginava. Caio não conseguia parar de tremer. As mãos geladas, a testa suada, o peito apertado. Aquela revelação parecia impossível. Por tanto tempo, ele acreditou que a irmã estava morta, que aquele capítulo da vida dele tinha sido enterrado junto com a infância. Mas Marina a encontrou. E, pior, ela sabia mais do que ele imaginava. Como você conheceu ela? Caio perguntou, a voz falha, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na sala. Marina hesitou por um segundo, depois respirou fundo. Eu fui atrás dela há meses, Caio. Desde o dia em que encontrei aqueles papéis escondidos no fundo do armário. Eu sabia que você escondia algo. Só não imaginava que era tão sério. Caio fechou os olhos. Os papéis, claro. Ele guardava documentos antigos, fotos rasgadas, cartas nunca enviadas. Parte dele tentava esquecer, mas outra parte, inconscientemente, deixava rastros. Eu li tudo, continuou Marina com os olhos marejados. Descobri o nome dela. Fui atrás. E quando a encontrei... Caio, você precisa saber, ela está doente. O chão sumiu sob os pés de Caio. A irmã estava viva e doente. De repente, tudo fazia sentido. O telefonema no hospital, o exame dele, a urgência em contar a verdade. Mas ainda havia buracos na história. E Caio sabia. O pior estava por vir. Tem algo que você não sabe, Marina. Ele disse, sentindo o peso da revelação se aproximar. Algo que meu pai fez. Algo que mudou nossa família para sempre. Ela o olhou, esperando que ele continuasse. Mas Caio não teve tempo. O celular dele vibrou no bolso. Uma mensagem anônima apareceu na tela. Tá na hora de parar de mentir, Caio, ou a verdade vai te atropelar. Ele sentiu o estômago revirar. O passado estava batendo na porta. E dessa vez, não ia embora sem respostas. No próximo capítulo, Caio encara o fantasma da infância e o segredo que pode destruir tudo finalmente começa a ser desenterrado. A mensagem anônima ainda piscava na tela do celular de Caio, como se cada palavra queimasse sua pele. Tá na hora de parar de mentir, Caio, ou a verdade vai te atropelar.
Ele olhou em volta, os olhos varrendo cada canto da sala, como se esperasse ver alguém espiando pelas janelas. Marina também viu a mensagem, e pela primeira vez, o medo apareceu no rosto dela. "Quem mandou isso?" ela perguntou, a voz trêmula. Caio não respondeu de imediato. Dentro dele, a memória daquele dia voltou como um vendaval. Ele tinha 9 anos, escondido atrás da porta do quarto, ouvindo os gritos do pai, os choros da mãe, o som da porta batendo e depois o silêncio. Naquele dia, a irmã desapareceu. E se você já está sentindo o peso dessa história, já deixa o like e se inscreve. O pai dizia que ela foi mandada para um lugar melhor, mas ninguém nunca explicou o que isso significava. Caio cresceu entre versões distorcidas, meias-verdades e um medo constante de perguntar demais. Agora, quase 30 anos depois, tudo estava vindo à tona. Ele respirou fundo, encarando Marina. "Eu nunca soube o que realmente aconteceu com ela", confessou. "Eu achava que ela tinha desaparecido de vez, mas pelo jeito meu pai escondeu muito mais do que imaginei." Marina se aproximou, tocando no braço dele. "Ela precisa de você agora, Caio. Tá doente, tá sozinha. E ela quer te ver." Caio sentiu o coração disparar. As mãos suavam. Ele não sabia se estava pronto. Não sabia se conseguiria encarar a irmã ou o passado. Mas agora não tinha mais volta. Ele pegou o celular e digitou a mensagem que evitou por anos. "Onde ela tá?" A resposta veio em segundos, curta, direta, no lugar onde tudo começou. O estômago de Caio virou. Ele sabia exatamente onde era. E se você já está sentindo o peso dessa história, já deixa o like e se inscreve, porque o que vem pela frente vai te fazer questionar tudo, e eu prometo, a cada capítulo, a verdade só fica mais difícil de encarar. No próximo capítulo, Caio volta ao passado, ao endereço que jurou nunca mais pisar, e as primeiras verdades finalmente começam a se revelar. O táxi parou em frente ao portão velho, enferrujado, com a pintura descascada e as grades tortas pelo tempo. Era como se o lugar tivesse parado no dia em que Caio saiu dali, ainda criança, com o rosto molhado de lágrimas e o coração em ruínas. A rua estava vazia, o céu nublado, o vento frio soprava pelas folhas secas espalhadas no chão. Caio ficou alguns segundos dentro do carro, as mãos suando, os olhos fixos na fachada da casa onde tudo começou e terminou. Era a antiga casa da família, o endereço que ele jurou nunca mais pisar, onde a infância virou trauma, onde os gritos ecoavam pelas paredes, onde o segredo nasceu. O motorista perguntou se ele queria que esperasse, mas Caio só fez um gesto com a cabeça, saiu do carro e seguiu até o portão. Cada passo parecia pesar toneladas. A madeira rangia sob os pés. O portão se abriu com um estalo triste. O jardim, que um dia foi cheio de flores, agora era só mato alto e lembranças esquecidas. Ele atravessou o quintal, a mente mergulhada em memórias. As brigas dos pais, o olhar triste da mãe, a irmã escondida atrás da cortina, chorando baixinho. E o pai, sempre rígido, sempre com aquela frase que Caio nunca esqueceu. "Tem coisa que é melhor enterrar, Caio. Tem verdade que destrói." Agora ele estava ali, de volta, pronto para desenterrar tudo. A porta da casa estava entreaberta. O coração dele acelerou, o estômago o embrulhou. Lá dentro estava ela, a irmã, depois de tantos anos. Mas o que ele encontrou ao entrar era muito mais do que esperava. No próximo capítulo, o reencontro acontece, mas junto com ele vem a revelação que pode destruir tudo o que Caio acreditou até hoje. Caio respirou fundo antes de empurrar a porta. A madeira rangia, o ar estava pesado, denso, e o cheiro da casa velha trazia de volta todas as memórias que ele tentou enterrar.
Lembre-se, deixe um like e se inscreve para nos ajudar a criar mais histórias. Lá dentro, no sofá gasto da sala, ela estava. A irmã, Carla. O rosto dela estava diferente, marcado pelo tempo e pelo cansaço. Mas os olhos... Aqueles olhos, Caio nunca esqueceu. Os mesmos olhos assustados da garotinha que ele viu desaparecer há quase 3 décadas. Ela sorriu, mas era um sorriso quebrado, cheio de dor e saudade. Achei que você nunca ia vir, disse ela, a voz rouca, carregada de emoção. Caio ficou ali, parado, sem saber se avançava ou recuava. A última lembrança que tinha da irmã era ela sendo levada naquela noite, e o pai dizendo que ela tinha ido para um lugar melhor. Agora, a verdade estava ali, encarando ele, no mesmo lugar onde tudo desmoronou. Eu achei que você estava morta, Caio confessou, a voz baixa, trêmula. Carla abaixou a cabeça, o olhar pesado. Por dentro, eu estive, respondeu ela soltando um suspiro amargo. Mas agora o passado está cobrando o que a gente deve, Caio. Ele se aproximou, sentindo o peito apertar, o estômago virar. O que aconteceu, Carla? Perguntou, sentando ao lado dela. Por que você sumiu? Por que ninguém me contou nada? Ela demorou para responder. Pegou uma caixinha velha sobre a mesa, abriu devagar e tirou de dentro uma foto amassada. Era uma foto antiga, o pai deles, abraçado a uma mulher desconhecida e um bebê nos braços dela. E se você já está sentindo o peso dessa história, já deixa o like e se inscreve. Caio gelou. Quem é esse? Perguntou, a voz saindo quase num sussurro. Carla o encarou, as lágrimas nos olhos. É você, Caio, disse ela. E aquela mulher não é a nossa mãe. O mundo dele parou. No próximo capítulo, as máscaras caem. O segredo da origem de Caio é exposto, e o passado da família revela algo que pode mudar tudo. O silêncio na sala era sufocante. Caio encarava a foto antiga, as mãos tremendo, o coração batendo tão forte que mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. Na imagem, o pai deles estava ao lado de uma mulher desconhecida, e nos braços dela, um bebê de olhos claros, muito parecidos com os dele. Carla limpou uma lágrima do rosto e, com a voz embargada, soltou a bomba. Aquela mulher é a sua mãe biológica, Caio. O chão sumiu sob os pés dele. Tudo o que acreditou a vida inteira era mentira. O pai sempre disse que ele e Carla eram irmãos, filhos do mesmo sangue, criados sob o mesmo teto, herdeiros da mesma história. Mas agora tudo estava desmoronando. Eu não sou filho da nossa mãe? Perguntou, tentando entender. Carla balançou a cabeça, os olhos vermelhos. Não, você foi fruto de outra relação, uma que o nosso pai tentou esconder a qualquer custo. Ele traiu a nossa mãe, e quando você nasceu, ele te trouxe para casa fingindo que era tudo normal. Caio sentiu o estômago embrulhar. A cabeça girava. O passado se misturava ao presente, e cada lembrança agora parecia uma mentira maquiada. Por isso ele te tratava diferente, continuou Carla. Por isso, ele nunca deixava você perguntar sobre o passado. E quando a nossa mãe descobriu, ela não aguentou. Foi o começo do fim. Caio lembrava dos gritos, das brigas, das portas batendo. Tudo fazia sentido agora. A família foi destruída pelo segredo que ele nem sabia que carregava. E agora, como se não bastasse, Carla estava doente. E ele finalmente entendia o peso que ela carregava sozinha esse tempo todo. Eu precisava que você soubesse, disse ela com dificuldade, porque a gente precisa se perdoar antes que seja tarde. Que história emocionante essa do Caio, mas deixa um like e se inscreve no canal para ajudar a gente. Caio fechou os olhos. O mundo girava. A história da vida dele estava sendo reescrita ali, na sala da casa onde tudo começou.
No próximo capítulo, Caio decide o que fazer com a verdade e o destino da família se define para sempre. A chuva caía forte do lado de fora, lavando o quintal velho da casa onde tudo começou. Lá dentro, o cheiro de madeira úmida, o mofo nas paredes e no ar. O peso de décadas de mentiras. Caio sentou no sofá, encarando a irmã, Carla, como se tentasse juntar os cacos de uma vida inteira em poucos minutos. Eu não sou filho da nossa mãe, ele repetiu, tentando acreditar nas próprias palavras. Carla apenas assentiu, os olhos marejados. Você é meu irmão, Caio. Mesmo que o sangue tenha vindo de outra mulher, você é meu irmão, disse ela, com a voz falhando no final. Caio apertou o envelope dos exames que trouxe do hospital. O motivo de estar ali, naquele reencontro que ele tanto evitou, ia muito além do passado emocional. Seu próprio corpo estava gritando, e agora ele sabia o porquê. O hospital, aquele lugar frio e impessoal, foi onde o castelo de mentiras começou a ruir. Semanas antes, ele notou os sintomas: fraqueza constante, dores no peito, tonturas, manchas estranhas pelo corpo. Marina insistiu para que ele fizesse exames, mas ele sempre adiava, dizendo que era estresse. Até o dia da ligação misteriosa. Você não pode esconder isso da sua família para sempre, Caio. Eles precisam saber, antes que seja tarde. Ele foi ao hospital. Os exames revelaram o impensável. Uma doença genética rara que comprometia o sangue e o sistema imunológico. Algo hereditário, mas que não batia com o histórico familiar que ele conhecia. A médica foi direta. Seus exames indicam uma condição ligada a um gene recessivo específico. É algo transmitido de geração em geração. Mas a senhora Marina, sua esposa, me disse que sua mãe não tinha nada parecido. Preciso te perguntar, Caio. Tem certeza que conhece sua origem biológica? Naquele instante, o mundo dele virou de cabeça para baixo. O hospital o forçou a encarar a verdade. E o nome da irmã, que Marina mantinha em segredo, ressurgiu como um fantasma. Agora, sentado frente a frente com Carla, as peças finalmente se encaixavam. Essa doença? Caio perguntou, o olhar fixo nela. Foi o que te fez sumir também, não foi? Ela assentiu com os olhos marejados. Quando eu descobri que também tinha... me afastei. O pai queria esconder tudo, fingir que éramos uma família perfeita. Mas a mentira cobrou um preço. Caio se levantou, a mente girando. Tudo se conectava. O desaparecimento da irmã, o comportamento estranho do pai, as brigas, o peso que ele carregou por anos sem entender. E agora? Perguntou ele, a voz embargada. Eu tô doente, Carla. E você... também. Tem mais alguém na família com isso? Alguém que possa... ajudar? Carla abriu a caixinha velha sobre a mesa e tirou de dentro uma carta amarelada surrada pelo tempo. Tem. E você precisa conhecer essa pessoa antes que o tempo acabe. No próximo capítulo, Caio enfrenta o passado cara a cara e a última peça do segredo da família é revelada. As mãos de Caio tremiam enquanto ele lia a carta antiga, amarelada pelo tempo. As palavras do pai, trêmulas, confessavam um segredo tão pesado que o chão parecia desaparecer sob seus pés. Se tá gostando, deixa o like e se inscreve em nosso canal. Filho, se você está lendo isso, é porque já não dá mais para esconder. Eu cometi erros que nenhum homem deveria cometer. Mas os pecados do passado não somem, só esperam a hora certa para cobrar o preço. Caio avançou na leitura, o coração disparado, as lágrimas ameaçando cair. Você não nasceu de um amor proibido qualquer, nasceu de um erro que carrego no sangue. Sua mãe biológica era minha prima de primeiro grau. A família tentou enterrar isso, fingir que nunca aconteceu. Mas você é a prova viva. O mundo girou. Caio sentiu o estômago embrulhar. A cabeça latejava.
De repente, tudo fazia sentido. O desaparecimento da irmã, o comportamento estranho do pai, as brigas, o peso sufocante dentro daquela casa. A doença genética que o corroía era fruto do cruzamento de sangue da própria família. Foi por isso, Caio sussurrou com a voz falha. Foi por isso que ele escondeu tudo. Carla assentiu, os olhos vermelhos, o rosto cansado pelo tempo e pela doença que também a consumia. Ele quis proteger o nome da família, disse ela, mas só piorou as coisas. A verdade não desaparece só porque a gente enterra. Caio fechou os olhos, sentindo o peso daquele passado. Ele entendeu, enfim, por que os exames do hospital apontavam inconsistências, porque o corpo dele estava reagindo assim. Era o reflexo de um segredo sujo, escondido nas veias, passado de geração em geração. Mas ali, entre as ruínas emocionais daquela casa velha, ele tomou uma decisão. Saiu dali com Carla e Marina. Foram ao hospital. Enfrentaram os exames, os diagnósticos. Não era fácil encarar a própria origem manchada, mas ele sabia que fugir não era mais opção. 2 meses depois, a casa antiga estava vazia, mas as feridas ainda cicatrizavam devagar. Se está gostando, deixa o like e se inscreve em nosso canal. Caio, agora com o tratamento em andamento, sabia que a doença podia ser controlada. Mais importante, sabia que o filho, Pedro, precisava crescer sem carregar o peso de mentiras. No quintal da nova casa, ele observava Pedro brincar, cheio de vida, enquanto Marina se aproximava. "Você vai contar para ele?" perguntou ela, o olhar firme, mas doce. Caio respirou fundo. "Vou", respondeu ele, "porque ele merece crescer sabendo de onde veio. Mesmo que o passado seja sujo, ele tem o direito de escolher o futuro." Eles se abraçaram, sentindo o vento frio da tarde tocar o rosto. O passado da família estava longe de ser perfeito. Havia erros, dores, cruzamento de sangue e segredos que deixaram marcas profundas. Mas agora, o ciclo de mentiras terminava ali. O sangue não mente, mas o que a gente faz com a verdade é o que realmente define quem somos. Agora me diz, você teria coragem de encarar essa verdade ou ia preferir viver no escuro? Comenta aqui o que você faria. E se você gosta de histórias reais que fazem a gente pensar na vida, já se inscreve. Porque aqui, todo segredo vem à tona